cultuar a Deus juntamente com cada um de vocês, todos vocês, membros dessa igreja, os nossos amigos que nos visitam, irmãos, são muito bem-vindos. Que o Senhor possa edificar a sua vida, falar ao seu coração nessa noite, que a palavra de Deus possa encontrar lugar nas nossas vidas. Hoje eu retomo, quase no finalzinho do encerramento da série que a gente tem pregado aqui na igreja sobre a mordomia cristã, sobre como Deus nos coloca como gerentes e administradores do universo, da terra, da criação. Deus nos criou como coroa da sua criação, colocou em nós a sua imagem e semelhança, nós somos espelhos de Deus nesse mundo, e Ele nos ordenou que nós pudéssemos administrar esse mundo, cuidar desse mundo, tirar dele o necessário para sobreviver de forma digna, e nós vamos responder a Deus por todas essas coisas. E nós temos tratado sobre esse assunto, como lidar com os bens, como Deus, o plano dele para a nossa vida. E hoje, especificamente nessa noite, na nossa nona mensagem sobre essa série, eu gostaria de falar sobre como devemos lidar com o dinheiro. Eu sei que é um assunto muito delicado, às vezes a gente nem percebe que pecamos muito nessa área, porque administramos coisas e bens que nos são concedidos por Deus com um propósito, e às vezes nem sempre temos consciência disso e usamos e gastamos e investimos esses recursos naquilo talvez que não seja bem o que Deus quer para nossas vidas, e atraímos sobre nós às vezes preocupações, sofrimentos, conflitos na relação familiar, porque nos endividamos, e não usamos bem os recursos que Deus nos concede com a sabedoria que Ele nos dá quando nos criou a sua própria imagem e semelhança. Eu gostaria então de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, dos versos 14 ao 30, para tomarmos como base para a mensagem, a exposição bíblica dessa noite. Mateus, capítulo 25. Queira Deus que na sua bondade e misericórdia Ele nos instrua nessa noite e nos faça corrigir algumas coisas se for necessário, nos arrependermos de outras e usar com sabedoria os princípios que a palavra de Deus nos traz para vivermos uma vida feliz e uma vida tranquila. Esse texto de Mateus capítulo 25 fala da parábola dos talentos, quando Deus nos habilita de forma diversa e diferentes, a cada um conforme Deus entende melhor. Ele é o sábio criador do universo, é aquele que provê todas as coisas, e a cada um de nós Ele nos habilita com habilidades, com dons, talentos, oportunidades e até recursos financeiros para que a gente administre de acordo com a vontade dEle. Nem todo mundo vai receber igual, nem todo mundo vai ter as mesmas capacidades. Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele distribui os seus dons, capacidades, habilidades e talentos a cada um de nós. Vejamos o que diz o texto da palavra de Deus, e nessa noite busquemos do Senhor a sabedoria necessária para sermos administradores fiéis e sábios, que nesse particular a nossa vida traga glória ao nome de Deus, e bem, e felicidade e bem àqueles que dependem de nós. Diz o verso 14 de Mateus capítulo 25, pois será como um homem que ausentando-se, está falando sobre o reino de Deus, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo,
abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Busquemos ao Senhor em oração, meus amados. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos de todo o coração, porque sabemos que somos pessoas privilegiadas de estar em tua presença. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de conhecer o Senhor e a tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que tem trabalhado o nosso coração. Obrigado pelo dia de hoje, onde celebramos a vitória do Cordeiro sobre a morte, a ressurreição de Jesus, o nosso Redentor amado. A Ele nós rendemos toda a honra, glória e louvor. Temos plena consciência que somos justificados pelos méritos e pelo sangue de Jesus. Somos gratos ao Senhor porque fizestes habitar em nós o teu Espírito. Mas também, Senhor Deus, nos achegamos diante do Senhor para confessar as lutas e dificuldades que muitas vezes enfrentamos nessa área da nossa vida, de como administrar o nosso tempo, as nossas capacidades e até mesmo os nossos bens e as oportunidades que o Senhor, em tua misericórdia, nos concede. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor, e se há alguma coisa que precisa ser revista, corrigida, confessada ao Senhor, que o teu Espírito nos conduza a isso, pois queremos viver uma vida que nos traga bem-estar e felicidade e também que traga glória ao teu nome e que traga também estabilidade e tranquilidade àqueles que dependem de nós. Abençoa-nos nessa noite e ser gracioso conosco, abrindo o nosso entendimento e falando ao nosso coração pelo teu Espírito. Faz com que a tua palavra fique clara aos nossos olhos e os princípios que vamos rever nessa noite aqui possa ser de fato um direcionamento para a nossa vida nesse particular. Nós te pedimos assim em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, a palavra de Deus não contém apenas orientações para nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Ela é suficiente para nos instruir em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, traz princípios e traz advertências sobre o uso do dinheiro, que é o assunto que eu queria trazer e tratar com vocês nessa noite. Todo cristão deveria estar a par deste assunto, pois a Bíblia nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar e nos educar de como viver a nossa vida neste mundo, de forma o mais tranquila possível. E eu sei que essa área, como pastor, há 30 anos aí, é uma área que traz muitos desconfortos, conflitos,
na família e no relacionamento entre marido e mulher. Essa parábola dos talentos, aqui em Mateus capítulo 25, verso 14 a 30, nos ensina algumas verdades que de imediato a gente tem que entender. Primeiro, Deus é o Senhor de todas as coisas. Acabamos de, na nossa liturgia, no Salmo 50, ler isso, na última parte que nós lemos. Deus dizendo ao seu povo: eu não preciso de absolutamente nada de vocês, porque tudo que vocês têm é meu. Foi eu quem lhes concedi. Eu quero de vocês graça, gratidão no coração por aquilo que eu concedo a vocês na minha misericórdia. Então, a palavra de Deus nos ensina aqui na parábola dos talentos que Deus é Senhor sobre todas as coisas e aos seus servos Ele distribui bens, talentos, habilidades. É Ele quem dá, como lhe apraz a cada um individualmente. Então, Deus é o Senhor de todas as coisas. Segundo, nós somos seus mordomos ou seus administradores, os gerentes das bênçãos e habilidades que Deus nos concede como Criador. Também esta parábola nos ensina que cada um recebe conforme o que o Senhor apontou para administrarmos. Então, se tem uma coisa nessa vida que eu deveria aprender é o contentamento. Deus me concedeu um emprego, Deus me concedeu bens, Deus me concedeu oportunidade, Deus me concedeu saúde, Deus me concedeu capacidades, e eu deveria viver contente com isso que Deus me concedeu e não estar medindo o que eu tenho com o que os outros têm. Deus quer que a gente aprenda isso na vida e seja grato por aquilo que Ele nos concede em sua misericórdia e sabedoria. Em quarto lugar, também essa parábola nos ensina que haveremos de prestar contas a Deus da administração dos recursos, dos bens, dos dons, dos talentos que Ele permitiu que chegassem em nossas mãos, que nós tivéssemos. Vamos um dia prestar contas a Deus do que fizemos com a nossa vida, com o nosso corpo, com as nossas oportunidades, com a nossa mente, com o nosso tempo, com a nossa família, com os nossos bens e com as oportunidades que Deus nos concedeu. Um dia nós estaremos diante dele para prestar contas da nossa vida. E ainda, por fim, nos ensina que ele nos recompensará pelo uso correto dos recursos que nos foram confiados. Nos recompensará nessa vida e na vida por vir. O texto nos ensina isso. Daí a importância de estudarmos o ensino bíblico sobre o dinheiro e o seu uso. Daí a importância e a responsabilidade nossa, enquanto pregadores e expositores da Escritura, de pregar todo o desígnio de Deus, inclusive assuntos como esse, que dizem respeito a orientar o cristão e o povo de Deus a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as coisas, inclusive na minha vida financeira, na minha vida material e de meus bens. Como é que eu uso isso, como é que eu produzo isso e como é que eu coloco isso nas mãos de Deus para a sua glória? O que é que a Bíblia tem a me dizer sobre isso? Sobre esse tema de princípios bíblicos de como o cristão deve lidar com o dinheiro que eu queria trabalhar com vocês nessa noite. Mas antes de entrar diretamente no assunto, é preciso fazer algumas considerações preliminares sobre o dinheiro nas Escrituras. Eu quero lançar 3 perguntas de imediato para que a gente possa se orientar. Primeira delas, a coisa mais básica: o que é dinheiro? A Bíblia define isso, não é? Não há uma definição clara e objetiva na Escritura sobre o dinheiro. É um meio de transação. Portanto, o dinheiro não é bom ou mal em si mesmo. Essa é a primeira coisa que precisamos saber. A segunda pergunta que é preciso levantar: quem é o dono do dinheiro? E aí sim, a Bíblia vai dizer que é Deus, o Senhor. É o dono de todas as coisas por direito de criação.
O Salmo 24, verso 1, diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ao Senhor pertence o mundo e os que nele habitam. Tudo que é criado porque Deus o trouxe à existência. O mundo, o universo, todos nós pertencemos a Deus. Somos do Senhor. E Ele, por direito de criação, é dono de todas as coisas. De todas as riquezas, de todos os bens. E vimos isso no Salmo 50, hoje à noite. Mas Deus é dono do dinheiro, não somente por direito de criação, mas por direito de capacitação. É isso que a parábola dos talentos fala, não é? Ele é quem dá ao homem força para ganhar o pão e viver dignamente. Davi, quando convoca o povo a trazer ofertas para a construção do templo, ele agradece a Deus e faz assim, faz uma oração lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, dizendo: não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Então Davi, na oração dele, está dizendo ao povo de Israel: não pense no seu coração que é a força do seu braço, que é a sua capacidade quem te fez angariar bens materiais. Não seja tolo a esse ponto, porque é Deus quem te dá capacidade para adquirir riqueza. É Deus quem te dá saúde para trabalhar. É Deus quem te deu habilidades para isso. Então, te lembras do teu Deus antes que o teu coração se encha desse sentimento, né, de vaidade, de rebeldia e de independência. Moisés, nessa mesma esteira de pensamento, lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17 e verso 18, diz assim: não digas... Não, desculpem, eu li o texto de Deuteronômio, isso não foi Davi quem falou, não é? Mancada minha aqui. Não é? Davi disse o seguinte: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos, não é? Quando eles entregam a oferta ao Senhor, não é? Das tuas mãos nós te devolvemos aquilo que o Senhor nos deu. É isso que Davi diz. Moisés repreende o povo dizendo: não digas no teu coração que você adquiriu riqueza pela força do teu braço, mas foi Deus quem te deu força para que você adquirisse riqueza. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 4, no verso 7, ele diz: pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te levanta? Quem é que te enriquece? Quem é que faz com que você se destaque no meio dos outros? Paulo levanta essa questão conversando com a igreja em Corinto, que era uma igreja muito vaidosa e que estava disputando quem deles era melhor, mais espiritual. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Então Paulo diz: olha, não adianta a gente estar aqui tentando se achar melhor das outras pessoas, se comparar com os outros. O que nós temos porque Deus, na sua misericórdia e graça, nos concedeu. Não há absolutamente nada que nós temos que não foi concedido por Ele. Esse é o raciocínio de Davi, esse é o raciocínio de Moisés, esse é o raciocínio do apóstolo Paulo, que afirma que Deus é dono de todo o dinheiro por direito de criação e por direito de capacitação. Então, tudo que somos e o que temos, somos e temos porque Deus, na sua graça e misericórdia, nos concedeu. E nós precisamos ter consciência disso. A terceira pergunta preliminar é: qual a participação e responsabilidade humana nesse assunto, então? Se o dinheiro não é bem ou não é ruim ou bom,
Se Deus é o dono dele por poder de criação, de todas as riquezas, e por poder de capacitação, qual é a nossa participação? E o texto nos diz que nós somos administradores dos recursos de Deus, daquilo que Ele nos tem confiado. Isso é algo de grande responsabilidade, porque vamos administrar o que Deus nos concedeu para fazermos para a glória do Seu nome, porque nós espelhamos a Sua imagem na criação. Então, eu não posso administrar ao meu bel prazer aquilo que Deus me concede. Essa é a orientação da Escritura, o que ela quer nos trazer à consciência. Não é porque eu tenho o recurso nas mãos que eu vou fazer dele o que bem entendo. Deus me concede, e Ele me concede com um propósito, e eu tenho que procurar entender como eu posso viver, Senhor Deus, administrando os recursos que o Senhor me concedeu para a Tua glória. Por isso é imprescindível, por causa de tão grande responsabilidade, é imprescindível que perguntemos: para que Deus me concedeu e confiou esses recursos? Onde e como Ele quer que eu aplique os recursos que Ele me tem confiado? São perguntas imprescindíveis que eu preciso fazer como administrador daquilo que Deus me concedeu. No que tange a tempo, no que tange a energia, no que tange a capacidade, no que tange a recursos, no que tange a família, no que tange a qualquer coisa da minha vida. Eu sou um administrador dessas coisas que são de Deus e que Ele me tem confiado, e Ele vai me pedir contas de como eu fiz isso. A parábola dos talentos me aponta, me ensina essas verdades aqui. E aí então surge a pergunta, onde nós entramos na exposição desse assunto: qual é o propósito então de Deus para o dinheiro? E a primeira coisa que nós encontramos na Escritura como resposta a essa pergunta é que Deus proporcionou bens, Deus nos proporciona riqueza, Deus nos proporciona sustento para providenciar aquilo que nos é necessário para uma sobrevivência digna. Em primeiro lugar, Deus nos criou para vivermos uma vida digna, não para sofrermos miséria, porque a miséria é consequência do pecado, a incapacidade, a desigualdade, as injustiças são fruto da queda. Mas Deus nos criou e colocou o homem na criação e disse ao homem que ele deveria usufruir da criação e tirar dela o seu sustento para viver uma vida digna. Então, a primeira coisa que podemos entender do propósito de Deus em relação aos bens, riqueza, dinheiro, desse o nome que queira dar, é que Deus quer com isso providenciar aquilo que nos é necessário para uma sobrevivência digna. Ao criar o ser humano, Deus lhe colocou no jardim e lhe deu a ordem para trabalhar e tirar da terra o seu sustento. Gênesis capítulo 1, verso 15 e 16 nos diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, usufrua livremente da criação. E em Gênesis capítulo 1, verso 28 e verso 29, diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, administrem-a, dominem sobre toda a criação. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão fruto, isso vos será para mantimento. Então Deus colocou todas as riquezas da sua criação para que o homem usufruísse delas. Tirasse dela o seu recurso, guardasse a criação, administrasse com sabedoria essas coisas. Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo que nós percebamos essas necessidades.
A Bíblia nos diz: não se deixe inquietar dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, porque os gentios não cristãos é que se preocupam com essas coisas. Deus, o nosso Pai, sabe que necessitamos de todas elas antes que Ele o peçamos. Então Deus, antes de você, conhece todas as suas necessidades. E Ele se preocupa com essas necessidades. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus que estabelece os meios pelos quais você vai sobreviver de forma digna nesse mundo. É por isso que Deus criou os bens e as riquezas naturais para o bem-estar do ser humano, sua criação. Ele também estabeleceu e providenciou o trabalho como meio do ser humano obter sustento dignamente e, consequentemente, o dinheiro para suprir suas necessidades. O apóstolo Paulo, Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 20, no verso 34, diz que o apóstolo Paulo falando: vocês mesmos sabem que estas mãos serviram para o que era necessário para mim e para aqueles que estavam comigo. Lucas, capítulo 10, versículo 7, o Senhor Jesus diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Então Deus estabeleceu o trabalho como forma digna do homem ganhar o seu sustento e viver uma vida que agrade ao Senhor. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos que o propósito de Deus com o dinheiro não é somente providenciar aquilo que nos é necessário para uma sobrevivência digna, mas também para abençoar outros por nosso intermédio. A Bíblia nos diz: o Senhor deseja que sejamos solidários e compartilhemos a necessidade dos santos. Em Romanos capítulo 12, por exemplo, Romanos 12, verso 13, nos diz: compartilhai a necessidade dos santos e sejais hospitaleiros ou acolhedores, aqueles que têm alguma dificuldade. Atos capítulo 20, verso 34, o texto nos diz que tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mas bem-aventurado é dar que receber. Então, Deus nos proporciona recursos financeiros, Deus nos proporciona oportunidades de produzir riqueza, de adquirir bens, não somente para que a gente viva uma vida digna, mas para que a gente compartilhe a necessidade dos nossos irmãos. É isso que a Bíblia me aponta, é isso que ela me ensina. O Senhor não quer que fechemos o nosso coração ao irmão necessitado. A palavra de Deus, Moisés escrevendo ao povo de Israel, formando o caráter daquele povo, estabelecendo valores daquela sociedade, de um povo separado para ser de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 15, versos 7 e verso 8, ele diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para as suas necessidades. Então Deus quer usar a nossa vida também para socorrer e abençoar aqueles que passam em algum momento por aflição. Deus quer que a gente tenha uma vida digna, Deus quer que a gente tenha recursos, não somente para viver dignamente, mas para socorrer quem está em aflição. E a Bíblia me ensina isso. E eu deveria considerar isso. Quando Deus me dá o privilégio de crescer, o privilégio de obter bens, o privilégio de viver uma vida tranquila, Deus também quer usar a minha vida para manifestar graça àqueles que passam por alguma aflição ou dificuldade. Mas, em terceiro lugar, o propósito de Deus em nos
proporcionar bens, recursos e dinheiro, é abençoar e honrar a nossa própria casa. E eis aqui um princípio bíblico muito interessante nesses dias, né, de discussão de previdência pública no Brasil. Os pais, Deus lhes dá condição de trabalho, de recurso, para que eles possam proporcionar a seus filhos, sustentá-los e ajudá-los a se estabelecerem na vida, formando uma família e sustentando essa família pelo trabalho digno. Os pais devem formar os seus filhos, devem investir na vida dos seus filhos, devem dar a eles valores e condições para que eles possam viver, constituir família e viver uma vida digna. A Bíblia nos diz isso, é trabalho dos pais. O pastor Joselito pregou hoje pela manhã exatamente falando sobre isso também aqui. Dessa nossa responsabilidade de quanto homens ou pais, progenitores, dar aos filhos condições deles terem um lugar ao sol. E devemos fazer isso com amor, com paixão, com dedicação, abençoando a vida dos nossos filhos, mas sobretudo passando a eles valores. E esses valores aqui da palavra de Deus, o que Deus quer com a minha vida? Por que Ele me capacita com determinadas habilidades? Para que eu possa atuar numa atividade profissional na vida e obter como resultado disso o meu sustento digno. Não é? Os pais devem fazer isso. No entanto, a Bíblia exorta aos filhos a honrar os seus progenitores em sua velhice. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, a primeira carta no capítulo 5, verso 4 e o verso 16, ele nos diz: se alguma viúva da igreja tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus, isso é agradável aos olhos de Deus. Se algum crente tem viúva em sua família, socorra, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer aquelas que são verdadeiramente desamparadas. Quando Paulo escreve isso, a igreja estava debaixo de perseguição violenta do Império Romano contra a igreja. E por causa dessa perseguição, muitos homens morriam. Muitos homens eram sacrificados por sua fé, deixando mulher, viúva e filhos órfãos. E a igreja socorria essas pessoas. Porque naquela época, 2.000 anos atrás, as mulheres não tinham opção de trabalho de mercado. Elas não tinham profissão. Elas dependiam do marido, enquanto esposa, e dos pais, enquanto filha solteira. Morrendo o marido, que era o provedor da casa, a mulher estava desamparada, os filhos estavam desamparados. Você vai ver nos escritos do Novo Testamento, Tiago falando disso, que a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas. Eram as pessoas desamparadas da época. E Paulo está exortando aqui, se nas famílias dos crentes tem alguma viúva, que esses filhos ou netos aprendam a honrar os seus progenitores, para que não sobrecarregue a igreja, para que a igreja possa assistir e socorrer quem de fato não tem família para ajudar. No meio de uma crise, no meio de muitas mortes, no meio de muito sofrimento, a palavra de Deus nos traz essa orientação. Então, os filhos devem ser gratos a Deus pelos pais que investiram na sua vida, que lhe prepararam para a vida. E que agora, na velhice deles, não tinha plano de previdência pública nem privada, não é? Eles pudessem socorrer os seus progenitores, não é? Isso é a verdadeira piedade, diz a palavra de Deus. Então Deus nos abençoa financeiramente para que a gente possa também honrar os nossos progenitores na sua velhice, né? E esse é o propósito de Deus com recursos, né? Mas ainda tem mais. Não somente a termos uma vida digna, não somente a abençoar outros por nosso intermédio, não somente abençoar e honrar os de nossa própria casa, mas também prover recursos para sustentar
a obra de Deus no mundo. Isso aqui a Bíblia fala de forma muito categórica e clara. O profeta Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, diz que Deus estabeleceu entre o povo dele os dízimos e as ofertas regulares para suprir as necessidades de sua obra. E em Malaquias diz, Deus desafiando o seu povo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja sustento na minha casa, né? Para que a igreja possa promover o reino de Deus, promover o evangelho da graça no mundo, para que haja mantimento, para que a igreja possa enviar e dar suporte e sustento missionário. Lá em Romanos, capítulo 10, verso 13 a 15, o apóstolo Paulo, arrazoando com os seus leitores, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, Deus abençoa os crentes para que eles, além de viverem vida digna, para que eles, além de socorrerem necessitados, para que eles, além de honrarem os seus progenitores, para que eles mantenham e sustentem a obra de Deus. Já falamos muito sobre isso, já passamos aqui sobre isso, né? Voltamos a repetir: Deus não precisa dos nossos recursos para fazer a obra dele. Não precisa. Mas ele estabelece esse princípio, ensinando ao coração de todo homem gratidão. Todo homem deveria reconhecer que o que eu tenho, que o que eu consegui produzir, com o ganho que eu tenho, foi Deus, na sua misericórdia, que me concedeu saúde, oportunidade, capacidade para que eu obtenha isso. E tudo isso é de Deus, que Ele me confia para que eu gerencie com sabedoria. E para que eu reconheça que tudo que eu tenho provém dEle, para mim, Ele diz que eu deveria consagrar a 10ª parte de tudo isso que Ele me concede para ser investido no seu reino, por gratidão. Para demonstrar a minha confiança nele, a minha dependência dele, o meu reconhecimento dele, de que tudo que eu tenho provém dele. E por isso ele estabeleceu esse princípio do dízimo no meio do seu povo desde o Antigo Testamento. A melhor parte, nós já aprendemos isso aqui, a primeira coisa deveria ser a parte de Deus no meu orçamento. Para demonstrar a Deus: Senhor, eu sou grato ao Senhor. Isso aqui independe de igreja. Isso aqui é uma norma que Deus estabelece diretamente com o homem. E eu digo, isso aqui é alguma coisa que Deus vai cobrar de todo ser humano, não é só de crente, não. Como foi que você administrou os recursos que eu lhe concedi? Você foi grato e você reconheceu e você devolveu, consagrando a mim aquilo que eu lhe disse que deveria ser feito? Deus vai pedir isso de todo ser humano. Isso não é uma regra de religião, nem uma regra de igreja. Está estabelecido desde o Antigo Testamento, quando Deus chamou um povo para confiar nele e ir para uma terra que ele daria. Deus estabeleceu dízimos e ofertas para a manutenção da sua casa, para que haja mantimento na minha casa e recursos, para o envio de missionários e pregadores para espalhar esse evangelho pelo mundo, para sustento daqueles que Deus chamou para pastorear a igreja, para se dedicar exclusivamente ao cuidado das vidas das pessoas e à pregação da sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versos 17 e 18, afirma isso, que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário.
também ainda para socorro aos necessitados. Atos capítulo 4, verso 34 e 35, diz o seguinte, sobre a igreja primitiva: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou bens, vendendo-as, traziam os valores e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Isso é uma atitude da igreja do Novo Testamento que entendeu a razão pela qual Deus nos concede riquezas e bens. Na hora que pessoas passaram sufoco, na hora que uma fome se abateu sobre a Palestina, na hora que pessoas começaram a passar fome e necessidade, os irmãos não pensaram duas vezes. Se eu tenho um bem aqui que eu não estou precisando disso hoje, toma aqui, eu vendo, coloco os recursos para assistir os meus irmãos que passam necessidade. E a igreja precisa ter condições e recursos para isso. Há uma junta diaconal que se preocupa, que é atenta a exatamente isso, para socorrer quem passa necessidade. Na primeira carta a Timóteo, ainda, no capítulo 5, verso 4 e 16, mais uma vez, ele diz que se algum crente tem viúva em sua casa, socorra e não fique sobrecarregada a igreja. Por quê? Porque a igreja tem a responsabilidade de socorrer quem passa necessidade. Então, a gente precisa ser justo. Se tem uma família que pode assistir um parente seu que passa necessidade, não sobrecarregue a igreja, para que a igreja possa de fato assistir quem é verdadeiramente desamparado. Essa é a equidade e justiça que o texto nos ensina e pelo qual Deus nos diz que os nossos recursos também devem ser consagrados ao Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus, para que a obra do Senhor possa ser anunciada no mundo, para o sustento daqueles a quem Deus separou para isso e para socorro de quem verdadeiramente passa por alguma aflição e necessidade. Mas ainda, Deus tem como propósito o dinheiro para mostrar seu poder, sua bênção e sua provisão aos seus filhos. É Ele que supre e providencia para as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, verso 9 a verso 11, a palavra de Deus nos diz: portanto, vós orareis assim: Pai que estás nos céus, dá-nos o pão de cada dia, para que a gente possa depender de Deus, para que a gente possa orar a Deus, para que Ele nos dê a oportunidade de trabalho, para que a gente tenha uma vida digna, para que essa dependência não seja do meu braço, mas do Senhor. E em Mateus capítulo 6, verso 33, a Bíblia nos desafia e nos convida a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as nossas necessidades serão acrescentadas, diz o Senhor. Quando eu busco a Deus, Ele se importa em suprir as minhas necessidades. E eu glorifico o seu nome pela sua providência e pela sua bênção, pela sua misericórdia. Também é Ele que recompensa generosamente seus filhos obedientes. Em Malaquias, quando Deus desafia o povo, ao invés de estar se ocupando na construção de suas próprias casas e negligenciando o templo de Deus, Malaquias desafiando ao povo, Deus usando a boca do profeta, ele diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus quer mostrar, quer que você experimente a sua graça, a sua misericórdia, a sua provisão, para que você glorifique a Deus quando você depende dEle para sobreviver. Esses dias a gente estava aconselhando, vários casais que estão se preparando para o casamento. E a gente vê, todo mundo passa por isso quando está providenciando o casamento, as despesas. A gente começa a fazer conta, a gente deixou de ser filho para agora assumir a responsabilidade de uma casa. E a gente começa a ver a demanda disso. E dá um friozinho na barriga, não tem como não dar, não é? A gente casar, assumir responsabilidade, como é que a gente vai fazer, e se faltar, não é? Essas coisas tomam a gente, e Deus quer mostrar que Ele é um Deus cuidadoso e providente, quando a gente aprende a confiar e a depender dEle, e a gente experimenta que Ele de fato
abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênção sem medida. Aqueles que obedecem aos princípios da sua palavra, aqueles que confiam no Senhor. Em terceiro e último lugar, eu queria trazer para vocês alguns conselhos, alguns princípios bíblicos gerais para o uso do dinheiro. Algumas advertências para que a gente possa observar, para que a gente não se complique nessa área da nossa vida. A Bíblia não é um manual econômico, mas a observância de seus princípios financeiros evitará a escravidão financeira, ou seja, dívidas, contas chegando, preocupações em ficar rico, noites insones, brigas com o cônjuge, né? Tudo por causa de dinheiro, de não observar os princípios que Deus nos traz na sua palavra. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção para considerar um primeiro princípio bíblico aqui. Aprenda a gastar sabiamente. Não desperdice. Seja providente. Jesus nos deu um exemplo disso. Quando ele estava multiplicando aqueles pães para 5.000 pessoas, lá em João capítulo 6, verso 12, diz que quando eles já comeram e se fartaram, né, Jesus teve a preocupação de dizer e orientar os seus discípulos, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O que ele está ensinando aqui aos seus discípulos? A saberem gastar com sabedoria, a não desperdiçarem, a serem providentes. Porque naquele momento, né, ele teve que exercer a sua ação milagrosa sobre a natureza, mostrando o seu poder e glória, multiplicando pães para 5.000 pessoas. Mas se eles tivessem sido providentes, aquilo não era necessário. Deus age de forma espetacular e maravilhosa e milagrosa quando é necessário fazer. Mas o que Ele quer é que a gente viva de forma ordeira na vida ordinária. Quer que a gente seja sábio em administrar os recursos que Ele nos concede. Que a gente aprenda a não desperdiçar as riquezas que Ele nos dá, os bens que Ele nos concede, o dinheiro que a gente recebe. Que a gente aprenda a ser providente, se preparar para os dias maus, porque eles virão. E esse princípio o Senhor nos traz aqui com esse exemplo. Ele também ensinou a planejar os gastos. Jesus nos ensinou isso. Lá em Lucas, capítulo 14, verso 28 a 30, ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não deu, e não pôde acabar o que começou. Então, ele está me ensinando aqui a ser providente, a saber administrar com sabedoria o recurso que ele me colocou na mão, a planejar a minha vida financeira, a planejar o meu orçamento e os meus gastos familiares, a saber planejar a minha vida para ter condições de adquirir aquilo que eu quero para a minha família, ou aquilo que eu quero para os meus filhos, ou aquilo que eu quero conquistar na vida. Não há absolutamente nada de errado você planejar e desejar e ter boas ambições. Eu quero ter uma boa casa, eu quero comprar um bom carro. Não tem absolutamente nada de errado com isso. O que você tem que fazer, e a Bíblia me diz, é saber administrar com sabedoria aquilo que Deus te dá para que você consiga conquistar essas coisas. E fazê-lo para a glória de Deus. Toda a Bíblia nos ensina a sermos cuidadosos nas tomadas de decisões. Provérbios capítulo 19, verso 2, nos diz que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E muitas vezes pecamos no uso do dinheiro, na aplicação dos recursos que Deus nos tem dado. Somos precipitados, compulsivos, gastamos o que não podemos para obter coisas que nós não precisamos.
E a Bíblia me diz que você precisa ser sábio no uso dos dinheiros, das riquezas e dos bens que Deus te concedeu em sua graça e misericórdia. Então aprenda a gastar sabiamente, não desperdice, seja providente. Em segundo, não presumir da graça de Deus. Satanás quis induzir Jesus a tentar a Deus, presumindo da sua providência. Lembra na tentação no deserto? Lá em Mateus capítulo 4, versos 6 a 7, Satanás chega para o Senhor Jesus e diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçares em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás estava tentando levar Jesus a presumir da graça. Se havia uma promessa de proteção, então pode se atirar daqui abaixo, do pináculo do templo lá em Jerusalém. Porque você não vai se esborrachar nas pedras, porque há um salmo que diz que Deus enviará os anjos para te sustentar, para que você não tropece em pedra alguma. E Satanás disse: é verdade que há essa promessa, mas nem por isso eu vou presumir da graça, nem por isso eu vou tentar a Deus. E tem gente que inadvertidamente, ou não, presume da graça de Deus usando mal o cartão de crédito, usando mal o cheque especial, esperando que o dinheiro chegaria miraculosamente no final do mês, mas não chegou. Claro, Deus não vai abençoar uma irresponsabilidade financeira. E isso é pecado contra Deus, é o mau uso dos recursos que Deus me concede. Então, não presumir da graça é algo que eu preciso considerar como um princípio bíblico para o meu bem-estar pessoal, financeiro, familiar. Em terceiro lugar, procura identificar o porquê do dinheiro faltar algumas vezes. Deus promete que vai nos abençoar. Se eu confio em Deus, se eu tenho observado todos esses princípios, se eu tenho sido grato e fiel a Deus na consagração de parte daquilo que Ele me tem concedido, por que às vezes falta? E eu preciso procurar identificar por que do dinheiro faltar algumas vezes. Será que estamos precisando realmente naquele momento? Será que Deus está pondo-me à prova, a minha fé? Será que o dinheiro entrou e foi mal empregado? Muitas vezes ficamos em apuros financeiros por mau uso do dinheiro. Aprenda com os erros e não torne a repeti-los. Aprenda, em quarto lugar, o processo de respiração financeira de Deus. Deus nos ensina esse processo de respiração financeira, o processo de dar e receber. Na lógica de Deus, é dando que se recebe. Lucas capítulo 6, verso 38, o Senhor Jesus fala sobre isso. Ele diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Deus vai me medir no que tange a me abençoar na vida financeira, com a mesma medida que eu me disponho a abençoar quem precisa de mim. Na mesma medida que eu disponho o meu coração a consagrar a Deus aquilo que Ele me tem dado. É a palavra do Senhor Jesus. Né? Dai, e lhe será dado. E aí ele traz à mente a figura de um cereal, né? do trigo, do feijão, do milho, do arroz, numa saca. E eu fico lembrando daquelas bodegas, né? O cara metia o negócio dentro e ele está dizendo: dê, e lhe será dado, boa medida, sacudida, né? Transbordantemente te darão. Porque com a mesma medida com que você medir, você será medido por Deus. Seja generoso, e você vai ver Deus aumentar a tua sementeira. Seja uma pessoa de coração disposto e voluntário, e você vai ver Deus te abençoar. Porque Ele tem prazer em quem faz isso. Por isso, o apóstolo Paulo afirma, lá no livro de Atos,
capítulo 20, verso 35, que Jesus ensinou que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque quem se dispõe a dar, sempre receberá de Deus muito em troca. Eu sei que muitos defloradores financeiros religiosos usam esse princípio para explorar a boa-fé das pessoas. Mas é uma verdade bíblica. Eles usam mal a verdade de Deus para explorar as pessoas, mas a verdade de Deus não é atingida por causa disso. Esse é o princípio da respiração financeira. Seja generoso e Deus abençoará ricamente a sua vida. Quanto mais você se dispõe a dar, mais Deus aumenta a sua sementeira. É o que Paulo diz aos Coríntios na segunda carta. Por isso, decida no coração trazer seus dízimos e suas ofertas e consagrar isso a Deus, não por causa de igreja, mas por causa da sua relação de gratidão pessoal com o Senhor. Decida dar o máximo que puder para os mais carentes. Como bem colocou John Wesley certa vez, ele tinha uma frase que ficou célebre com relação a esse particular de instruir os crentes. Ele dizia: ganhe o máximo que você puder. Economize o máximo que você puder. Dê o máximo que você puder. Pensando nesse princípio da respiração financeira de Deus. Dá e você receberá em dobro da parte do Senhor. Evite, em último lugar, algumas coisas o máximo que você puder. Evite tomar dinheiro emprestado para comprar coisas que desvalorizam facilmente. Lá em Deuteronômio capítulo 15, verso 6, o Senhor repreende o seu povo, dizendo: o Senhor te abençoará como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimo. E assim dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. E ainda em Provérbios 22, 7, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado trabalha para aquele que o empresta. Deus está levantando um princípio para a nação de Israel, para o povo dele, dizendo ao povo dele: você não vai tomar dinheiro emprestado das nações, porque ao fazer isso você vai se tornar devedor, vai se tornar escravo. Você vai trabalhar para enriquecer quem te emprestou. Ao contrário, seja prudente, seja sábio nos recursos, seja providente, não desperdice, e você vai ter condições de emprestar. E outras pessoas vão ser devedor seu, né? E não você deles. É um princípio financeiro que todo o mercado conhece, né? Evite, além de tomar dinheiro emprestado para comprar coisas que se desvalorizam facilmente, evite emprestar dinheiros a juros abusivos. Deus detesta isso. Salmo 15, verso 5. O salmista faz uma pergunta, dizendo: quem, Senhor, habitará no teu santo monte? E dentre as respostas que o salmista dá, ele diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Emprestar dinheiro com usura é você se aproveitar do sufoco e da necessidade de alguém. E então você emprestar o dinheiro com juros abusivos. E a pessoa vai entrar nessa enrascada exatamente porque precisa. E você vai explorar, pisar na goela, como a gente diz, né? De quem já está no sufoco. Então evite isso, porque Deus reprova esse tipo de atitude abusiva, de tirar vantagem de quem está necessitado. Se puder, é melhor dar. Quem empresta geralmente perde um amigo que passa a evitá-lo por não poder pagar. Ou se você for emprestar, até para ensinar a pessoa a honrar compromisso, empreste se você tiver condições de perder aquele dinheiro, né? Mas não conte com aquele dinheiro, se você não quiser perder o amigo ou o irmão, né? Terceiro, evite
ficar por fiador. E aqui é onde eu vejo muitos crentes, na bondade do seu coração, se quebrar. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. Não tenha medo, vergonha de dizer a alguém, me desculpe, mas eu vou seguir o que Deus diz. Eu não posso ficar por fiador. Não é? Porque a palavra de Deus nos diz em Provérbios 11:15 e em vários outros textos de Provérbios, quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. E o Provérbios 17:18 diz que o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Então, confie no que Deus está dizendo que é melhor para a sua vida e você vai ter tranquilidade, né? Você vai ter paz. Em quarto, evite colocar o seu coração e sua confiança no dinheiro. Essa é uma tentação que todos nós corremos. O dinheiro em si não é bom ou mal, mas a Bíblia nos adverte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos sofrimentos. Palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Conclusão e algumas aplicações práticas para a nossa vida, irmãos. Você tem procurado seguir a orientação de Deus para o uso do dinheiro e das posses que Ele lhe tem confiado? Você tem consciência de que é apenas um mordomo, um dispenseiro, um administrador dos bens que é de Deus e que lhe foi confiado? Deixe-me perguntar a você, como está a sua situação financeira hoje? É esta a situação que Deus queria para você? E para a sua família? Se a resposta for negativa, verifique se você não tem violado alguns dos princípios financeiros ensinados na palavra de Deus. Você aprendeu sobre o contentamento, viver contente com o que Deus tem lhe dado e confiado. Você aprendeu isso? Você é uma pessoa contente, satisfeita, grata a Deus por aquilo que Deus te concedeu. O apóstolo Paulo, que passou muitas privações e também passou por momentos bons na vida, lá escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 11, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser honrado, sei ser humilhado, sei viver abastado, sei viver com privação. Em todas as coisas, eu aprendi de Deus a ser grato. Que Deus nos ensine isso. Saiba que é Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, que cuida de nossas vidas e supre cada uma das nossas necessidades. É o salmista que diz: eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que a gente possa confiar nesse Deus, que a gente possa confiar na sua palavra, nas orientações que Ele nos dá e viver a nossa vida com sabedoria para a glória do seu nome. Que Deus possa abençoar a sua vida. E se você se encontra em dificuldades financeiras, por perceber que você violou alguns desses princípios aqui, eu queria que você se colocasse diante de Deus nessa noite em oração, admitisse isso, confessasse a Deus o seu pecado. Muitas vezes a gente não olha essa questão financeira como pecado. Pecamos muito nessa área. Precisamos pedir perdão a Deus. Às vezes pela infidelidade, às vezes pelo mau uso do dinheiro, às vezes por colocar nossa esperança na riqueza, às vezes por ser ingrato e não ter contentamento, ficamos olhando para o lado, comparando a nossa vida com a vida dos outros. Deus dá a cada um conforme Ele entende na sua sabedoria que é melhor. Se Ele me deu 2 talentos, eu tenho que ser fiel nos 2 talentos que Ele me deu. Se Ele deu a outro 5, o outro é quem vai ter que responder
pela capacidade que Deus concedeu a ele, não sou eu. E se ele me deu que eu não enterre isso, dizendo que Deus colhe onde não planta. Que a gente confie o nosso coração no Senhor. Que Deus possa lhe dar um coração sábio, fiel e uma obediência confiante nele, para que você viva bem em sua vida financeira para a glória do nome do Senhor. Amém?